capítulo 5, versículo 9. O título da minha Bíblia está Naamã da Síria e Eliseu. Versículo 9. Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou diante da porta de Eliseu. Eliseu mandou alguém lhe dizer: vai lavar-te 7 vezes no Jordão e tua carne ficará limpa. Naamã se aborreceu e decidiu ir embora comentando: eu imaginava que ele iria pessoalmente me ver e que de pé invocaria o Senhor, o seu Deus, passaria a mão sobre a parte onde eu estou doente e me livraria dessa doença. Por acaso os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não valem mais que toda a água de Israel? Não posso lavar-me neles e ficar limpo? Deu meia volta e ia embora furioso. Porém, seus servos se aproximaram e disseram a Naamã: Senhor, se o profeta te houvesse prescrito algo difícil, provavelmente tu o farias. Quanto mais, se o que ele te prescreve para ficar limpo é simplesmente que te laves. Então Naamã desceu ao Jordão e lavou-se 7 vezes, como havia ordenado o profeta, e sua carne ficou limpa, como de uma criança. Voltou com sua comitiva e se apresentou ao profeta Eliseu, dizendo: agora reconheço que não há Deus em toda a terra, a não ser o Deus de Israel. Aceita um presente do teu servidor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor? Aqui no decorrer dessa pregação, nós vamos ver a importância desse homem, Naamã. E não somente a importância dele, mas da atitude, daquilo que ocorreu na vida dele. Esse homem, essa atitude que aconteceu, essa cura de Naamã, que ele era leproso, nós vamos ver daqui a pouquinho, foi tão importante que um belo dia, Jesus ele estava ali encurralado na sinagoga por causa dos fariseus. Jesus, ele assume ainda mais com a sua voz, dizendo assim: a água caía sobre o altar, e uma água que purificava ali, era uma prefiguração da purificação daquele povo. O sacerdote jogando, Jesus chega na sinagoga e fala: essa água sou eu. E começa ali um escândalo gigantesco na sinagoga, porque ele estava assim, auto-intitulando a água de Deus, ou o próprio Deus. Então ali os fariseus começam a apertar Jesus no canto, falando que era heresia, e começa a mostrar uma descrença muito grande naquilo que o Senhor Jesus tinha falado. E Jesus começa a recordar alguns versículos do Antigo Testamento, e Jesus cita então no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículo 27, dizendo: realmente aconteceu lá atrás o que acontece aqui hoje. Existiam-se muitos leprosos na época do profeta Eliseu, existiam-se milhares de leprosos em Israel, mas porém somente um foi curado, Naamã. Jesus falava da dureza do coração daquele povo. Então nós aqui já enxergamos a importância desse marco que aconteceu na vida de Naamã. Começa narrando para nós no capítulo 1, perdão, no versículo 1 do capítulo 5, começa narrando para nós assim, que Naamã, ele era o general do exército da Síria, ou seja, na cidade, no país ali de Síria, só além do rei, logo abaixo do rei, só existia uma pessoa, e essa pessoa de tamanha importância era Naamã. E a palavra vai discorrendo para nós que Naamã, ele sofria de uma doença na pele. Em algumas outras tradições dizia que ele era leproso. E acontece que a Síria e Israel naquela época do rei da Síria e também do comandante Naamã, Israel e Síria, eles viviam em momentos de paz
que ela virou escrava. Ela era israelita, e no meio do conflito em Israel e Síria, ali essa mulher ela vira escrava para morar num palácio, para servir o comandante, o general Naamã e principalmente a sua esposa. E um belo dia, essa mulher, acredito eu, inspirada também pela luz de Deus, fica com compaixão por causa da lepra, da doença de Naamã. Ela fica com tanta compaixão e diz assim: oxalá se fosse o meu Senhor até Israel e encontrasse um grande profeta para ser curado. Aquilo interessa o coração de Naamã, de uma tal maneira que Naamã chega até o rei e fala: eu preciso de uma carta, você me autoriza a pisar no território de Israel para eu buscar a minha cura? E o rei diz: eu autorizo. Então eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, porque era costume naquela época um rei mandar a carta para outro rei, até mesmo se eles fossem inimigos ou amigos, eles costumavam mandar cartas autorizando a entrada dele em Israel. E ali a palavra vai discorrendo para nós no versículo 6, no versículo 7, para nós que Naamã pega a sua cavalaria do exército e vai até Israel. Chegando ali em Israel, Naamã vai até o palácio do rei, entrega a carta, o rei se desespera, porque achou que era para ele curar Naamã, e a palavra narra para nós que o rei rasga então as vestes e começa a dizer: por acaso eu sou algum Deus? Por acaso eu sou algum Deus para que possa te curar? Eu sou um Deus para dar a vida ou tirar a vida? Vocês estão armando contra mim, fora daqui. Só que no meio desse contexto todo, existia em Israel um homem de Deus, irmãos. Existia lá em Israel um grande profeta que ficou sabendo, e vai narrando para nós a história, que o rei tinha rasgado a veste e que não podia dar a cura que tanto Naamã pedia. Então o profeta Eliseu faz o seguinte: manda chamar esse general aí, manda chamar ele, porque eu vou mostrar para ele que em Israel existe um grande profeta. Em outras traduções ou na linguagem também, no original, é como se Ezequiel dissesse ali: pode chamar ele, porque eu vou provar para esse homem que em Israel existe um único e verdadeiro Deus. E a história continua narrando para nós que então Naamã vai até o profeta Eliseu, só que Eliseu não sai nem da sua casa. Eliseu manda alguém dar um recado dizendo assim: vai lá e fala para ele que é para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que ele ficará curado. E aqui começa mais uma história. O general Naamã, que era um homem extremamente rico, douto, estava acompanhado com o seu exército, sente-se desprezado e começa a dizer: nossa, mas eu pensaria que ele viria até mim, eu pensaria que ele chegaria e tocaria nas minhas feridas e orava, xiricantaralabás, orasse em línguas, tocasse em mim, invocasse o seu Deus, eu ficaria curado. Eu pensei que ele me receber numa sala aonde tinha ar-condicionado, talvez ele poderia me colocar ali, num dos seus melhores sofás, e o cara me faz isso. E a palavra diz então que Naamã, murmurando, reclamando, se sentindo menosprezado, vai embora, reclamando, querendo regalias, além de buscar uma cura, e vira as costas e desejoso de não fazer aquilo que o profeta mandou. Sai reclamando, murmurando. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: é igualzinho você, é igualzinho, não muda nada, não muda nada, absolutamente nada. Só que a palavra que nós proclamamos aqui ainda narra para nós que de seus servos, ali de alguém que era menor que ele, fala: meu Senhor, eu tenho certeza que se o profeta tivesse pedido algo difícil, tu farias, mas agora para você ser curado, ele te pede algo simples, que é entrar no rio e mergulhar 7 vezes. Acaso tu não pode fazer isso? Então ele resolve
7 vezes e então é curado, para a graça de Deus. E aqui nós separamos alguns versículos para a gente decorrer e continuar entendendo a vontade do Senhor para essa noite. Se você já fechou sua Bíblia, não tem problema, não precisa abrir, mas presta bem atenção, que nós vamos adentrar em alguns versículos aqui, e logo depois nós vamos entender os 7 mergulhos que Naamã deu. Ele precisou mergulhar na água 7 vezes, e cada mergulho o Senhor quer falar alguma coisa comigo e com você essa noite, amém? Amém. Versículo 7, voltamos ao versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes, exclamando: sou por acaso um Deus capaz de matar ou dar a vida, para que este me encarregue de livrar um homem da sua doença? Prestai atenção e vereis que estão buscando um pretexto contra mim. Esse versículo, o que ele quer dizer para nós essa noite, irmãos? Presta bem atenção no versículo 7. Como eu disse, era comum os reis mandarem cartas uns para os outros, pedindo: olha, o meu general precisa pisar no seu país, então eu te mando uma carta amigável, dizendo que ele só vai de passagem, ele só vai fazer isso. Até aqui tudo bem, irmãos. Mas quando a carta chega na mão, presta bem atenção, quando a carta chega na mão do rei de Israel, o rei rasga as vestes, porque tem algo errado nessa carta. É como se tivesse escrito, era para estar na verdade escrito assim: eu peço a liberação do meu servo, do meu general Naamã para entrar aí. Mas aparentemente o que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos, é o seguinte: eu estou te enviando o meu servo, o meu general Naamã, para que você o cure. Por isso o tamanho desespero do rei ao rasgar as vestes. Não é algo simbólico apenas para os judeus. Quando eles rasgam as vestes, reclamando a Deus misericórdia, pedindo perdão. O que esse versículo quer dizer para mim e para você? Naamã estava procurando um profeta mesmo, para que a graça da cura fosse alcançada, e não o rei de Israel. Ele poderia estar lá. O que o Senhor quer falar? Será que muitos de nós, e é o que eu vejo infelizmente dentro da igreja hoje, irmãos, muitos buscando caminhos curtos para serem curados, errando o caminho, errando a rota. É como se Deus falasse: vai até o profeta Eliseu, que nós queremos ir ao rei de Israel, porque lá é mais fácil. E muitos procuram, até hoje infelizmente, curandeiros, procuram pai de santos, para ganhar uma cura instantânea de forma talvez mais rápida, porque o Deus do profeta Ezequiel ainda não proclamou na minha vida, e as pessoas vão para o espiritismo, fazerem cirurgias e tantas outras coisas, e encurta o caminho, desvia o caminho para onde não deveria ir. Fala para o irmão que está do seu lado: não desvie o caminho, não, me ajuda aí, vai. Segundo versículo 10. Presta bem atenção. Eliseu mandou alguém lhe dizer: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará limpa. Primeiro passo, nesse versículo 10, presta bem atenção. O profeta não chega nem perto dele. Talvez seja por causa da lepra, com medo de ser contaminado, não sei, a palavra não fala. Mas eu acredito muito mais do que tem uma revelação atrás desse versículo, no qual o Senhor disse no coração de Eliseu: esse homem é muito orgulhoso. Eu quero curar, mas primeiro eu quero quebrar o orgulho dele. Despreze-o. Por isso que Eliseu olha para ele, olha para o seu amo, o seu servo, e fala: vai lá e fala para ele. Por isso que ele fica irritado, demonstrando ali o seu orgulho. Mas aqui tem algo lindo, irmãos, para nós essa noite. Ainda no versículo 10: vai lavar-te 7 vezes no Jordão. Se você não sabe, o número 7
Então eu acredito que se o Senhor deu essa palavra para esse grupo de oração essa noite, irmãos, se Ele quer lançar essa palavra no nosso coração, se nós tivermos o coração escancarado para a palavra dele essa noite, 7 vezes a plenitude de Deus será derramada sobre o nosso coração, e o nosso coração sairá desse lugar inteiramente curado e sarado pela graça de Deus, irmãos. A plenitude de Deus está nesse lugar. 7 vezes. Fala isso para o irmão que está do seu lado. A plenitude do Senhor. Pode ser mais forte. A plenitude do Senhor está nesse lugar. Mas para isso nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado. Olha o versículo 11 de novo. Naamã dando chilique, gente. É igualzinho alguém que eu conheço. Naamã se aborreceu e decidiu ir embora comentando: eu imaginava que ele sairia pessoalmente para me ver, e que de pé invocaria o Senhor, o seu Deus, passaria a mão na parte onde está doente e me livraria dessa vez. Agora esse cara me manda para lá, para mergulhar no rio, sendo que os rios de Damasco, o rio lá onde eu moro, são mais limpos, são maiores, são mais belos, e manda mergulhar nisso aqui. Isso se chama orgulho, irmãos. E quantas vezes nós carregamos orgulho dentro de nós? Já convivi com pessoas que eram igualzinho na mão. Igualzinho na mão. A pessoa me dizia assim: nossa, Yara, eu sou tão boa, eu participo da missa todos os domingos, eu rezo meu terço todos os dias. Está vendo aquele fulano? Tem a vida assim, assim, assado. Está vendo aquele fulano? Nossa, recebe, parece, as graças de Deus. Eu já vivi com pessoas assim, que davam chiliques, só porque reza, só porque vem ao grupo de oração toda sexta-feira, acha que Deus é obrigado a dar algo. Isso se chama orgulho. E eu era obrigado a falar para essa pessoa: a mesma Bíblia que você disse que lê, diz para nós em Eclesiástico que o sol, ele nasce tanto para o justo como para o injusto. Mas tudo prevalecerá o que você carrega no seu coração. Tudo, para que um dia lá na glória celeste você tenha a recompensa da coroa da vitória. Talvez aqui nós tenhamos mais coroas de espinhos do que coroas de vitória. Naamã, gente. Esses dias agora eu recordava, fazendo essa pregação, eu recordava de um fato que aconteceu comigo. Estava eu no escritório paroquial e fui confessar. Estava lá esperando na fila para confessar. E quando eu vou confessar, eu fico lá rezando o meu texto e não quero que ninguém me enche o saco. Ninguém conversa comigo, deixa eu lá meditar os meus erros, rezando o texto. E chegou uma pessoa, eu nem conhecia ela direito, mas ela sentou do meu lado e falou assim: tá calor, né, Ian? Eu falei assim: tá. E nem olhei direito para a pessoa, porque eu queria continuar rezando o meu texto. E ali a pessoa falou: pois é, começou. Aí eu já vi que era doido na cabeça. Eu falei com o padre mesmo: tem que colocar um ar-condicionado aqui, ó, nesse lugar. Tem que colocar um ar-condicionado nesses cantos aqui, para lá e para cá. Porque tá não. E a gente contribui com o dízimo. Eu contribuo com o dízimo tão certinho, tão isso, né? E aí que eu não dei mais ideia mesmo. Aí ela foi mais a fundo comigo, foi mais ousada, dizendo assim: ó, e eu falo mais, todo mundo tem medo de falar com o cara, mas eu falei na cara dele. Domingo passado eu deixei de ir na missa porque estava um calor infernal. E eu só pensei, né? Não vou responder porque eu não quero jogar migalhas aos porcos. Eu pensei, mas o inferno deve estar muito mais quente, com certeza. Eu não fui não. Estava eu e a minha irmã lá em casa, porque estava quente demais, e eu já cansei de falar com ela que a nossa igreja, ela precisa ter ar-condicionado. A nossa igreja aguenta bancar. Tenho vontade de falar para ela: sai daqui, Satanás, filha de Naamã.
deixou de ir à missa porque estava quente. Ela não estava muito quente, mas o inferno é muito mais quente. Naamã. Você conhece pessoas assim, sim ou não? Fala para o irmão do seu lado que não pareça com você, viu? Fala para ele, pelo amor de Deus. Versículo 13. Porém, um dos seus servos se aproximou e disse: Senhor, se um profeta te houvesse prescrito algo difícil, tu o farias, quanto mais se o que te prescreve para ficar limpo é simplesmente mutilar-se. Aqui eu vejo a misericórdia de Deus realmente querendo curar o coração e a vida, não só o coração, mas a lepra de Naamã. Primeiro a misericórdia visita através da sua escrava, e agora desse servo que não deixa ele desistir. Irmãos, a distância de Síria ali para Israel é mais ou menos 700 quilômetros. É basicamente você ir daqui em Belo Horizonte, voltar, ir mais um pouquinho. Ele viajou 700 quilômetros para ir apenas, 1.400 ao todo, e por causa do seu orgulho, ele ia deixar a cura passar do lado. Mas graças a Deus colocou ali o servo dele mesmo ao seu lado, para alertar. E assim então, nós sabemos o resto da história. Ele mergulha 7 vezes, então ele é curado. E os 7 mergulhos de Naamã, antes para a gente orar, quer falar para nós aqui. O primeiro mergulho de Naamã significa o mergulho da fé. Repete comigo: mergulho da fé. Querendo ou não, irmãos, Naamã teve fé. A Bíblia fala para nós em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio livro de Hebreus deixa claro para nós, no capítulo 11, que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Lá ainda no seu palácio, Naamã poderia ter olhado para aquela escrava e falado: você está ficando maluca? Talvez você está querendo me mandar para Israel para ser uma emboscada, para lá eles me prenderem e me matarem. Talvez você está querendo se vingar de mim fora. Não quero isso. Eu não quero isso. Mas não, Naamã acreditou no Deus daquela mulher que pregou, no Deus do profeta que aquela mulher anunciou para ele. Isso é ser fé. Isso é ter fé. Ele não enxergava ainda, mas ele acreditou e foi. E tudo bem que ele deu lá o seu xilique, a sua rebeldia, mas logo em seguida, depois da sua rebeldia, ele acredita e mergulha 7 vezes na água. Será que eu e você nós temos essa fé daquilo que o Senhor mandar para nós? Porque às vezes a nossa fé, se não for tocada, palpável, nós não acreditamos, nós não enxergamos. Eu pergunto para você: se Deus mandasse para vocês aqui, algum de vocês, subir numa bananeira cheia de pó, subir numa bananeira 7 vezes na semana e ficar lá e deixar que os outros passem e fiquem rindo de você, para que a sua família fosse salva, você faria isso, sim ou não? Duvido. Eu duvido. Eu subi numa bananeira, aqueles será que eu vou subir? Aqueles cachos de banana, aquelas abelhas. Eu estou falando uma coisa hilária assim, porque foi isso que Deus comunicou pelo profeta: vai lá no rio. Imagina, aqui passa o rio Caratinga também, passa aqui, né? Vou anunciar para vocês, darem 7 mergulhos no rio Caratinga. Será que nós faríamos isso? E aqui nós aprendemos que o primeiro mergulho, para ser curado, precisa ter fé. Fala isso para o irmão que está do seu lado: para ser curado, precisa ter fé. Segundo, humildade. Segundo mergulho, humildade. Repete comigo: humildade. Irmãos, pensa no general.
todo honrado, royalties, cheio de dinheiro, que estava sendo acompanhado por 250 homens. Era um homem que era chefe de estado de um país que tinha 1 milhão de pessoas na Síria, e ele conseguia mandar em tudo. E ele chega na casa do profeta e o profeta despreza ele. Num primeiro momento o orgulho agiu, mas nós bem entendemos, e o catecismo da Igreja Católica fala claramente para nós que o contrário do orgulho e a soberba é a humildade. E aquele homem, aquele general, ele teve humildade para receber a instrução ali do profeta Eliseu. Mesmo que ela fosse a mais esquisita de todas, para nós sermos curados, nós precisamos ser humildes. Bate no seu peito e diga assim comigo: Senhor Jesus, dá-me a graça da humildade para que eu seja curado. Irmãos, eu vejo muito isso na igreja. As pessoas chegam às vezes pedindo ajuda, nosso socorro espiritual, reza por mim, ora por essa situação. Vamos orar, irmão, vem cá, nós vamos rezar assim. E a gente ora, a gente atende, a gente fala com a pessoa. Mas tem algumas pessoas que, quando a gente fala o que a igreja diz, a gente orienta ela a agir de tal forma, porque nós oramos, nós rezamos, a pessoa começa a falar: não, mas eu não concordo com isso da igreja, eu não concordo com isso que a igreja fala. Não precisa ser dessa forma também, não. Eu não sei se gente morta tem que opinar alguma coisa, dar opinião. As pessoas querem ser curadas, mas não querem de fato largar o que precisa ser largado. Falta humildade. Vamos lá para a gente tentar. Só lembrei de um caso. A gente está aqui pregando, né? Uma situação que aconteceu comigo. Uma vez eu fui confessar, que ele foi para o Senhor, eu não lembrava disso, deve ter mais de 6 anos. Fui confessar. E assim que eu confessei com o padre falou assim para mim, né? Fui lá receber a cura, porque a confissão, o sacramento da confissão é o sacramento da cura, viu? Se você tem mais de 1 ano e não se confessa, cria vergonha na sua cara, pelo amor de Deus, e vai se confessar, aproveita a quaresma, porque a sua alma, a sua vida, você é curado mesmo. E eu fui confessar, fui lá procurar ajuda, e o sacerdote me absolveu e falou assim: agora a sua penitência é você rezar o rosário. Eu fiz igual na mão, eu fiz desviar o caminho. Eu olhei e falei assim: tudo bem, pai. Já é costume meu eu rezar o rosário todo dia. E eu aqui com o Senhor, eu já rezei 3 terços, pai. Só me falta mais um. Eu posso rezar esse último terço para completar os 4? Eu quis desviar. Ele tinha me falado 4. Se eu tinha rezado os 4 terços de um rosário, eu precisava rezar mais um, era 8 no dia. Se ele me deu essa penitência, porque foi algo que o Espírito Santo moveu no coração dele, era para mortificar minha carne mesmo. E da meia-noite eu morrendo lá, pois eu estaria, mas eu quis fazer igualzinho não. Eu procurei ajuda, mas fugi da ajuda. Talvez aquele rosário que eu rezasse ali, né, um a mais, talvez ia mortificar ainda mais a minha carne, mesmo eu não querendo. Eu gosto muito de uma frase do Monsenhor Jonas, que ele falava: quando nós rezamos, quando nós oramos a Deus com gosto, quando nós queremos, nós agradamos a nossa carne. Mas quando nós oramos, quando nós não queremos, nós agradamos a Deus. E assim eu quis desviar. E o padre falou: então eu vou fazer o seguinte. Aí meu coração acelerou mais, mas o padre vai me matar aqui. O padre era bravo. Não faça como Naamã. Terceiro, repete comigo: atitude. Pode ser mais forte, igreja. Atitude. Irmãos, a primeira atitude que nós sabemos de Naamã foi a rebeldia. Porém a segunda foi acatando a ordem de alguém mais inferior que ele. No versículo 13 nós lemos: ele estava nervoso com Eliseu, mas veio alguém menor ainda do que Eliseu
Eliseu e fala com ele, faz, meu servo, porque é algo simples. Então ele tem a atitude. Para nós sermos curados, irmãos, inúmeras vezes nós temos que ter a atitude de fazer aquilo que talvez o Senhor nos pede. E talvez a atitude que o Senhor pede para você essa noite é para perdoar aquela pessoa que você não consegue perdoar há muitos anos, porque a chave de toda cura é o perdão. Precisa-se de uma atitude. E olha, a atitude de Naamã não foi de todas as mais belas. Volto a dizer, homem honroso mandava em todo mundo, rico. Sabe o que ele fez? Não imagina muito não, mas aquele homem, no meio de 250 soldados, teve que tirar toda a roupa e ficar pelado, olha a vergonha, para entrar dentro do reino. E nessa atitude de se humilhar, não só diante de Deus, mas diante dos homens, essa atitude gerou a cura e conquistou o coração de Deus. Pensa comigo. Talvez muitos daqueles soldados ali, daqueles 250 homens, não sabiam, nem sabia que Naamã era leproso, porque o leproso ele era excluído da sociedade. Então provavelmente Naamã só andava fardado, com roupas mais longas, tampando às vezes, e aquele homem teve que se despir, mostrar toda a sua vergonha, não só a sua nudez, mas a vergonha das chagas da lepra, no meio de todos os seus homens, para ser curado. Quando Deus quer nos curar, irmão, às vezes Ele nos leva lá embaixo, no mais escuro da humilhação, não que Ele quer nos humilhar, mas para cumprir a palavra de que os humilhados serão exaltados. Imagina, Ele arranca e demonstra por isso. Quarto mergulho, repete comigo: obediência. O que é obediência, irmãos? É uma decisão, é uma vontade cega. Eu obedeço, e no caso de Naamã, e também nós, precisamos ter de Deus uma obediência cega. Senhor, eu não estou entendendo, não sei o que está acontecendo na minha vida, eu não sei aonde vai parar, mas eu continuo caminhando, eu continuo dando passos, eu continuo seguindo, mesmo com essa lepra aqui, ó. Eu vou abaixar essa água, porque supostamente alguém falou que é a tua voz, e eu acredito no teu profeta, e por obediência à tua voz, eu vou mergulhar. Irmãos, eu fico imaginando o coração de Naamã. São 7 mergulhos. O primeiro, aquele homem abaixa, ele levanta, nada, a lepra toda no seu corpo. Mas a fé é o fundamento da esperança, a certeza daquilo que não se vê. Irmãos, aquele homem abaixa uma segunda vez, nada. Aquele homem abaixa uma terceira vez, nada. Aquele homem, talvez o coração dele falava, fica, mas a mente dele falando, você é um palhaço. O coração dele, não, é só mais uma vez. E ele abaixa a quarta vez, e talvez na quarta vez que ele abaixa, Deus dá um pingo de esperança para ele, que começa a sumir, talvez uma mancha da lepra, alguma coisa na carne dele começa a desaparecer. Na quinta vez aquele homem abaixa de novo, na sexta vez aquele homem abaixa de novo, na sétima vez, na hora que aquele homem levanta, a plenitude acontece, e pela obediência Naamã é curado, não só fisicamente, mas na mente, no coração e na alma. É um homem sarado que vai servir ao Senhor. Eu posso ouvir pelo menos um amém aí? Obediência gera graça. Quinto mergulho, repete comigo: conversão. Naamã, que vinha de um país pagão, que acreditava em falsos deuses, esse homem, ele se converte agora, no versículo 15. Agora reconheço que não há Deus em toda a terra além do Deus de Israel. Aceita o presente do teu servidor. Ele se coloca como servo de Ezequiel,
Uma cura completa no coração transforma, irmãos. Por isso que na 7ª vez que ele abaixa, Deus lava todos os falsos ídolos, todos os falsos deuses que tinha no coração daquele homem, que oferecia incenso aos falsos deuses, e diz que agora eu conheço que só existe um Deus em toda a terra, em toda, e esse Deus é o Deus de Israel. 6º mergulho, repete comigo: compromisso. No versículo 17 diz para nós, não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas narra para nós que ele quis dar dinheiro para o profeta Eliseu. Deixa eu pagar, deixa eu te dar esse dinheiro como agradecimento. E o profeta Eliseu, que não é um profeta Valdomiro, Santiago, não é esse, tá? O profeta Eliseu da Bíblia fala: não, jamais, em nome do meu Deus, eu não vou aceitar esse dinheiro. E ele insiste outra vez, o profeta Eliseu fala: não, eu não aceito. E aí, por não aceitar, então, sabe o que ele faz? Ele faz um compromisso, Naamã faz um compromisso com Deus. Já que tu não aceita, com esse dinheiro eu vou comprar um terreno, e esse terreno eu vou erigir um templo, e nesse templo eu vou oferecer apenas incenso ao único Deus, o Deus de Israel. Compromisso, uma pessoa tão curada. Agora vocês entendem por que Jesus, anos e anos depois, há 700, 800 anos depois, fala desse homem, irmãos. E no versículo não, sétimo versículo de Naamã, repete comigo: cura do coração. O que é essa cura do coração? Quando ele fala: se por acaso eu passar, Eliseu, se o seu servo passar, às vezes em frente ali ao palácio, e por obrigação eu precisar fazer uma reverência a Deus pagão, que o seu Deus me perdoe. E Eliseu fala: vai em paz. É um coração em paz, um coração que não, uma paz interior, que pode estar caindo no mundo agora, que pode vir talvez a matá-lo por declarar que só existe um Deus de Israel, mas o coração dele está em paz, porque o coração dele descansa no Deus de Israel. É a paz em toda a sua plenitude. Não é uma pessoa morta, não é uma pessoa passiva, uma pessoa ativa, mas com a paz que só vem do céu e que esse mundo não pode dar. Fé, humildade, atitude, obediência, conversão, compromisso e cura do coração. Se você entendeu isso, dá glória a Deus e uma salva de palmas para o nosso Senhor.